Salve, salve, galera! Salve, nação corintiana, que hoje celebra os 111 anos do time do povo, do time do Chico Lang. Boa tarde para todo corintiano que está do outro lado da tela. Boa tarde, Chico Lang. Boa tarde, Michele. Com muita alegria e satisfação. Coincidiu, né, de eu estar aqui hoje. E olha, como que muita coisa, gente né? diz que não existe coincidência, não existe. Então eu acho o seguinte, que é o maior clube do Brasil, na minha opinião. Está acertando o buraco que o André Santos deixou com o estádio e está trazendo um belo time de futebol. E vai resgatar, sem dúvida nenhuma, o sucesso que sempre teve nos últimos 10 anos. Beleza, Chico, era só boa noite, mas então, o Chico mas Lang... é que hoje é aquele dia, né? Hoje o Chico Lang tá que tá, vocês já viram, né? É, time do povo, time de quem sofre, de quem pega ônibus, de quem, sabe, de quem não tem comida no prato. O Corinthians é isso, o Corinthians é povão, o Corinthians é aquele maloqueiro e sofredor na acepção da palavra. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ai, que bonito, gente. Celso, boa noite. Boa noite, parabéns, Corinthians. E falo mais durante o programa, já que o tempo urge. O tempo urge. Gente, o programa hoje está super especial. Se prepare, está sensacional mesmo. Temos o Tietê rasgando o verbo sobre o episódio com o Fernando Diniz no São Paulo, a preparação da seleção brasileira para a rodada tripla das eliminatórias, as últimas novidades de Santos e Palmeiras, além de todas as notícias sobre o aniversariante do dia, o Corinthians do Chico Lang. Tem a chegada do William, a inauguração da Calçada da Fama, a nossa equipe ao vivo na Neoquímica Arena com a festa do Timão. Então fica aí na poltrona, sentadão, esparramado, que a gente volta depois dessas dicas. Muito bem, bora então, voltou tudo ao normal? Ai, que beleza, que maravilha essa equipe, tudo ao normal, voltei pro meu cantinho aqui. Bora então para a nossa enquete do dia. Qual o título mais importante nos 111 anos do Corinthians, Chico Lang? Olha que pergunta capciosa. É mais importante o Paulista de 77, o Mundial 2000, Libertadores 2012 ou o Mundial de 2012, Chico Lang? Eu acho que é o Mundial de 2012, mas será que você vai falar que é o 77? Michele, 1977 é uma data insuperável, porque o Corinthians naquela época, ele estava há 22 anos e 6 meses sem erguer um título. Nunca tinha tido título? Nunca tinha título. Eu, por exemplo, nunca tinha visto o Corinthians ser campeão. Eu nasci em 1954, o Corinthians foi campeão paulista exatamente no 4º centenário da cidade de São Paulo. E eu nunca tinha visto o Corinthians ser campeão, mas era corintiano. Como eu, milhões de pessoas também eram. E, de repente, um time feito por bandidos, entre aspas, né? Porque só tinha malandro velho, né? O Basílio era o mais santo, pra você ter uma ideia, o Basílio é um maloqueiro que não tem tamanho, né? Tinha Russo, tinha Zé Maria, tinha Tobias, né? O goleiro Tobias, tinha o Jairo, o goleiro Jairo, né? Enfim, era um time que a gente tinha que tirar o chapéu pelo esforço, pela razão. O Geraldão, o grande Geraldão, que acabou com esse negócio de mito da camisa 9, o cara não faz gol. Ele fazia. Pra você, então... 77 uma data insuperável. Até porque a gente viveu numa época de ditadura militar. Verdade. E não se tinha o direito de se expressar. E só se expressava na música e no futebol. Então, é verdade que os maiores talentos musicais, está aí o Celso Cardoso, que gosta de música, é músico, assim, da música brasileira, surgiram nessa década, né? 70, Chico Buarque, Milton Nascimento, aquela turma da esquina lá de Minas Gerais, enfim, os caras... Clube da Esquina. O Clube da Esquina, desculpa. Eram os caras então pesados. Vamos lá, Chicão. Celso Cardoso. Então, e eu vou concordar com o Chico. É mesmo? Você precisa fazer um contexto, porque assim, obviamente, a geração que não sabe o que era o Paulista na ocasião... Eu, não tinha nascido. Pode achar que isso é uma loucura. Como assim um título paulista pode ser mais importante que uma Libertadores que um Mundial? Eu acho. Pelo contexto histórico, o Corinthians 23 anos sem ser campeão. Foi uma loucura aquilo. Eu era moleque, sabe? E eu vi a loucura que foi. A gente atravessando o campo de joelhos e tal. Então o Paulista de 77, ele é um marco. Nossa. Um marco. E aí uma menção honrosa à Libertadores da América, que depois passou a ser
o calcanhar de Aquiles do corintiano, que era justamente motivo de tanta gozação. Mas para você, o segundo título seria qual? O segundo seria a Libertadores de 2012 e depois os 2 mundiais. Olha, e para você, Chicão? Eu concordo com o Celso, vou nessa mesma direção. Eu já vou direto no Mundial. Bom, seguinte, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto lá, qual o título mais importante nesses 111 anos de glórias do Coringão, tá? E manda um WhatsApp pra gente pelo número 11 99479 1633. Você pode ganhar essa belíssima caneca. Que mostra, eu já Celso, tenho. a caneca. Olha só. Essa caneca só o Celso tem da equipe toda. E um par de convites para a festa de San Gennaro. San Gennaro vai comer massa, vai ter direito um par, então vai você e um acompanhante, vai ter espaguete, vai poder comer não vão poder ganhar. Os pares são certinhos já. Tem que falar com o Padre Wellington para ganhar o par, tá bom? Então, ó, e as emoções para a nação corintiana nesse 1º de setembro começaram logo cedo, com a sirene tocando e a chegada do William ao Brasil. O Alexandre Silvestre estava lá, no aeroporto, acordou cedinho e conta pra gente como que foi. Seu Severino, o filhão tá voltando, que orgulho, né? No domingo, o pai do William, com exclusividade no Mesa Redonda, já adiantava a boa nova. O William vem pro Corinthians, 99% sim. E o moleque dele, que nasceu no terrão para brilhar na Europa, retorna 14 anos depois. Contrato até 2023 com o Coringão. Tô muito feliz, acho que voltar para casa, voltar para o Corinthians, o clube que eu fui revelado. Tô motivado para jogar, para fazer o meu melhor. E acho que é isso, tô muito feliz. William falou pouco no desembarque, já os torcedores. Acho que o Corinthians tem tudo para decolar, time bem, se o Silvinho souber montar bem o time, eu acho que esse ano mesmo a gente alcança a Libertadores. E o que ele prometeu, prometeu entrega. Ele vai chegar, vai fazer o que tem que fazer. 90 minutos é raça até o final, entrega até o final. Isso que ele prometeu pra gente, vamos esperar aí. É emocionante de verdade, é uma contratação do William, tá de parabéns. 1º de setembro, data do aniversário do Timão, chegada de mais um presente e a festa, que já ia ser boa, agora tá completa para delírio dos corintianos. É isso mesmo, fiel, pode se beliscar, é verdade. Se 2 meses atrás alguém me falasse que o Corinthians contrataria Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William, eu ia falar, você tá de brincadeira comigo. E veio um atrás do outro, assim, o Roger Guedes foi uma novela um pouco mais demorada, mas quando falaram do William eu falei, mentira. E poucos dias depois, ninguém desmentiu, e o William tá aí, para nossa felicidade, a cereja do bolo, nosso presente de aniversário. Ai, que emoção! William, de fato, é uma realidade para o corintiano, aquela cereja maravilhosa do bolo que vai fazer o time subir de patamar. É um cara com uma história riquíssima na Europa e que escolheu o Corinthians para continuar a carreira. Pode respirar tranquila, fiel. O William é do Timão. E como eles mesmos falam, né? A gente vive de Corinthians, né? E ó que o Meia volta ao clube que o revelou para o futebol lá em 2005, com um currículo simplesmente impressionante. É bem verdade que no início pelo Corinthians foram só 2 golzinhos em 33 jogos. Mas depois, rapaz, o desempenho do cara deslanchou. O William tem 2 Copas do Mundo no CV, 2014 e 2018, e soma até hoje 70 partidas pela nossa seleção. Com a amarelinha, o jogador já balançou a rede 9 vezes. Aliás, o grupo que ganhou a Copa América há 2 anos tinha lá o William como jogador. Quando o assunto é futebol europeu, aí, meu amigo, as estatísticas do William são ainda mais assombrosas. Se liga só. O William é o jogador brasileiro com o maior número de partidas na Premier League, a principal competição nacional do planeta.
foram 259 jogos, 38 gols e 38 assistências só no campeonato inglês. Com a camisa do Chelsea, ele foi protagonista de um time que ergueu 5 taças. 2 da Premier League, uma da Liga Europa, uma da Copa da Inglaterra e uma da Copa da Liga Inglesa. Antes, defendendo o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o meia também venceu a Liga Europa e ainda levantou outros incríveis 11 títulos nacionais. É muita taça! A recente passagem pelo Arsenal foi de fato mais curta do que o esperado. Pela equipe londrina, o Willian fez apenas 37 joguinhos. Uma outra passagem rapidíssima por um clube europeu foi pelo Anzhi da Rússia. Por lá, o agora atleta do Timão jogou 17 partidas antes de acertar com o Chelsea. Os dados estão aí, os números não mentem. E se depender do passado, a Fiel vai ter motivos de sobra para ir à loucura num futuro bem próximo. Que demais, Chicão! O que você fala dessa contratação? Não dá nem pra acreditar, não é? É um jogador que chega, que volta ao país no auge da carreira. Ele não tá em decadência. Não tá baleado, né? Exatamente, não tá baleado. É diferente do Ronaldo Fenômeno, que visivelmente voltou para encerrar a carreira, né? O Willian não. O Willian chega pronto para o que deve na plenitude da forma. Inclusive, Celso, ele não deixou de treinar esse tempo todo. Se ele for registrado o mais rápido possível, ele pode estrear a qualquer momento no Campeonato Brasileiro. Porque ele está em forma, tem uma habilidade impressionante e vai ser muito útil para o Corinthians. Agora, vamos ver onde o Silvinho vai escalá-lo, né? Essa é a grande dúvida. E hoje eu estava conversando com um rapaz, até que ele me parou na rua para perguntar o que eu achava de todas essas contratações do Corinthians. Eu disse uma coisa, não sei se você concorda. Olha, não precisa do Silvinho, gente. Não precisa do Silvinho. Se esses jogadores que estão chegando agora no Corinthians, né, o Juliano, o Roger Guedes, o Renato Augusto e o Willian, resolverem se entender, eles 4 em campo, junto com o Cássio, com o Fagner e com o Gil, que são os mais experientes, e o Fábio Santos, eles ganham o título. Eles levam esse título brasileiro agora. Eu sei lá, mas está muito longe do Atlético. Não está, não. Não está, não. O Atlético tem aí competições importantes de mata-mata que ele vai se dedicar e vai querer ganhar. Então, é a chance do Corinthians começar a ganhar tudo. Se eles se juntarem, centralizarem todo o meio campo, todo mundo, esses que chegaram, os meninos que subiram da base, e chegaram para dizer, vamos ganhar esse título, porra, não vamos. Os caras, vamos ganhar, esse time ganha. E não precisa de técnico. Porque dentro de campo, Celso, quando um time se entende, ele se entende. Eu me lembro muito bem do Santos. Obrigado. Muito obrigado. Eu me lembro muito bem do Santos do Pelé. Pô, tinha um técnico chamado Toninho Gordo, que ele dormia no banco do Santos. E o Santos ganhava. Aí ele meio que acordava e falava, quanto está o jogo? 5-0. Então prende a bola. Aí, quanto está o jogo? Está 1-1. Então solta a bola. Quer dizer, o que ele ia falar para Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? O que ele ia dizer, Mengalvio? O que ele ia falar para esses caras? Eles estavam a fim de ganhar e ganharam. Então, quando um time se propõe a vencer, não precisa de técnico. Então, se esses jogadores que chegaram agora se imbuírem de vamos ganhar o título brasileiro, o Corinthians ganha o título brasileiro, não resta a menor dúvida para mim. Chico, eu discordo de você. O Silvinho, ele tem papel importante na organização, no treinamento, na liderança. Já vi muitos times com muitos craques naufragarem pelo meio do caminho. Você vai lembrar, o próprio Corinthians, em 1985, montou uma seleção e ficou pelo caminho. Né? E não por acaso, quando as coisas não vão bem, é o técnico que é demitido. O técnico tem um papel importantíssimo. Segundo o Muricy Ramalho, falou aqui no Mesa Redonda, o treinador tem 20% de importância mas ele quis ser modesto. Na verdade, tem muito mais. Tanto que você vê técnicos caros
e ver o Flamengo como estava e ver o Flamengo como está agora. E é importante, eu acho, o técnico também para fazer a gestão do grupo. Claro, gestão do grupo, escolher esquema tático. Você acha que um time sem técnico funciona? É claro, funciona. Imagina. Funciona desde que você tenha o propósito, o coletivo, tá focado. Você vê o Flamengo, Chicão, hoje em dia não existe isso, não. Você vê o Flamengo. O Flamengo, um passa a bola para outro sem olhar. Então, para que técnico, gente? Não precisa de técnico. Os caras de já vi o Real Madrid Galáctico, por exemplo, cair anos seguidos, se não fale 5, 6 anos, nas oitavas de final de uma Liga dos Campeões da Europa. Mas não é você não está entendendo o que eu estou dizendo. Quando o grupo de jogadores, 10 jogadores, vezes, sim, se une e resolve ganhar um título, ganha. Não tem como. Você já jogou bola? Eu também já joguei. E era assim. Ô, Chico, mas futebol é o seguinte, não muda muito, não. Esse grupo ainda é um grupo em formação. É isso aí. São reforços que estão chegando. Então, é Juliana, é Renato Augusto, é o William, é o outro. Precisa de treinamento, então, precisa de esquema tático, precisa de um se entrosar e ter aquele... E a gestão de grupo, justamente isso. Talvez, realmente, um grupo consiga fazer isso que você está falando. O cara que tem a sensibilidade de, de repente, aproximar um que é mais distante do outro, em nome do grupo, sabe? Mas eles ainda não estão nesse nível, eu acho. Porque ainda agora, não a volta do William, ela é, sem dúvida alguma, é outro patamar, parafraseando o Bruno Henrique. É um cara realmente que ele não volta em fim de carreira. Ele tem 33 anos, ele teria pelo menos mais 3, 4 anos de futebol. 3 anos de futebol europeu em alto nível. É a maior contratação da história do Corinthians? Não é a maior contratação. Uma das três. Uma das três, não é? Guardando a devida proporção da história do Corinthians. Tevez. Né? O Tevez ainda é maior. Tevez o é maior. Quando chegou aqui, ele tinha 20 anos. Né? Ronaldo. O Ronaldo já era consagradíssimo. Quis encerrar aqui. E aí, o terceiro? O William é uma das. Eu colocaria o William na terceiro lugar. Eu acho que entre as três mesmo. Na verdade, pelo momento dele. Isso. Né? Pelo momento dele. É um cara que vai chegar e assim. E pelo nível do futebol brasileiro, ele tem tudo para ser um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro. A espera é o desempenho. É isso aí. A espera é o desempenho. Vamos ver como vai desempenhar esse time. Mas no meu modo de ver, se eles se entrosarem, seguro. Aí sim. A festa começa logo mais na Neoquímica Arena, às 19h10, em alusão ao ano de fundação do clube, que foi 1910. E quem está lá, acompanhando todos os preparativos desse evento, é o José Paes. José Paes, tem algum spoiler que você possa contar pra gente? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Gazeta Esportiva. Rapaz, tem spoiler sim, viu? Só tá faltando o Chico Lang aqui nessa festa, pra festa ficar completíssima, festa de 111 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente tá num lugarzinho aqui, viu, Michele? Eu vou até me pedir pro Giovanni de Cássia mostrar pra vocês. É aqui a entrada do Camarote Fielzone. Por aqui estão chegando os convidados, rapaziada que vai participar da festa, vai acompanhar esse momento histórico de comemoração do Corinthians. A gente está posicionado aqui num local que a gente pode ficar, não pode chegar muito perto ali, enfim, segurança, mas a gente está aqui para acompanhar se algum figurão vai passar por aqui, né, Michele? Por enquanto nada, viu? Por enquanto nada, apenas os convidados, a torcida corintiana, é bem bacana esse Camarote Fielzone. Enfim, estamos aqui posicionadíssimos, viu, Michele? E olha só, nessa festa vão rolar alguns anúncios importantes, surpresas prometidas pelo presidente do Duílio Monteiro Alves. Pode pintar aí até um patrocínio, viu, Michele? Amanhã a gente vai trazer tudo, a cobertura completíssima aqui no Gazeta Esportiva para o nosso público. E olha só, Marcelinho Carioca, Neto, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Giovanelli, Birubiru, Chicão, craques, ídolos que passaram pelo timão, postaram lá nas redes sociais as suas homenagens ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que, repito, está completando 111 anos para a alegria de Chico Lang e da fiel corintiana. A gente deixa aqui os nossos parabéns para o timão, para toda a nação corintiana, para a fiel corintiana. 3 Copas do Brasil, 7 campeonatos brasileiros, 2 mundiais de clubes, 1 Libertadores, é muito título. O Timão é o maior vencedor da história do Campeonato Paulista. Enfim, Michele, tô por aqui. Se alguém passar, eu trago ao vivo no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijão pra todo mundo.
Que legal, é só você chamar que a gente para tudo aqui, toca a sirene e vai com José Paes. Bonita a festa vai ser. Bonita festa, Mi. E eu quero agradecer aí a assessoria de imprensa do Corinthians, que me convidou hoje para ir, logo de manhã, participar de uma homenagem, né, aos 111 maiores corintianos, né, de toda a história do clube. 111 jogadores para a Calçada da Fama. Eu, infelizmente, não pude. Eu estou com preparação em casamento da minha filha, está meio corrido, então eu não pude ir, mas eu agradeço. Agora, essa festa de agora, Celso, ela é importante porque, sem dúvida nenhuma, deve aparecer um patrocínio. Hoje, de novo, que marca de carro que foi buscar o William no aeroporto? BMW. Então aí você vira e fala, pô, será que a BMW ou alguma empresa ligada à BMW vai ser anunciada como patrocinadora do Corinthians? Eu acredito que sim. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido, porque aonde se vai hoje no Corinthians, a BMW está lá. E você sabe que o corintiano mesmo não tem dinheiro para comprar a BMW. Tem corintianos e corintianos. E tem corintiano aí que pode comprar, mas o corintiano mesmo não tem. Então a BMW talvez seja mesmo, esteja por trás desse patrocínio forte. Eu pensei que era a Jeep, mas errei, não era a Jeep, é a BMW. Que está levando, foi buscar o Roger Guedes, trouxe o Roger Guedes, foi buscar o William, trouxe o William, né? E está levando os jogadores do Corinthians para cima e para baixo, todo mundo andando de BMW. Então, eu acredito que deve haver alguma relação com o próximo patrocinador ligado a essa empresa. A BMW é uma empresa alemã, tem várias representantes aqui no Brasil, né? Ela não tem uma fábrica aqui no Brasil, mas me parece que ela é montada aqui no Brasil, né? Então tem alguns carros da BMW que são montados no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que tudo leva a crer que esse patrocinador forte seja a BMW. Mas não fica só nesse patrocinador forte. Tem aquela empresa de criptomoeda, né, que também já está há um certo tempo ajudando o Corinthians, inclusive o Corinthians vai lançar uma criptomoeda para a fiel torcida poder comprar. Criptomoeda é só grandes investimentos. Não é não, você bota lá R$10, R$20, deixa rendendo, né? E vai que é uma beleza. R$10, Chicão, você não compra um Bitcoin. Você precisa, acho que, de 20 mil reais para comprar um Bitcoin, uma coisa assim. Mas o Corinthians tem... Você compra centavos de moeda. Tem coisa por $1, $2. Deve ter. Aí dá 20 pau, R$30. Tem coisa assim. Deixa eu mostrar uma coisa que o Chico Lang vai gostar, porque hoje também teve a inauguração de um espaço para homenagear ídolos históricos do Corinthians, sabia, Chicão? É a Calçada da Fama do Timão. Vamos dar uma olhada. Primeiro de setembro, aniversário de um dos clubes de maior torcida do mundo. E você achou que os presentes para os corintianos pararam nos reforços? Não, senhor! O Timão inaugurou hoje na Neoquímica Arena a Calçada da Fiel, homenageando 111 jogadores do passado e do presente. Acho que todo clube de futebol tem que preservar seus ídolos, né? Eu acho que são esses caras aqui que fazem a grandeza, que constrói a história de um time de futebol. Entre os merecidamente homenageados estão jogadores que marcaram época. A gente fica muito emocionado, né? E ao mesmo tempo podendo falar de vários que tiveram comigo nessa conquista e que ficou muito marcado na história do clube, mas ao mesmo tempo eles também têm que se sentir homenageados. E deu até tempo de tirar uma casquinha do presida para saber sobre as finanças do Timão. Todos os jogadores que chegaram fizemos dentro de um planejamento na parte financeira e o Corinthians, sem contar com o futuro, sem pensar em um patrocínio que possa vir, sem pensar na volta da torcida. É lógico que isso nos ajuda, né? O time fica mais forte, a visibilidade é maior, a torcida está em festa, então isso ajuda a trazer novas receitas, né? Um clube que vem desde 1910. Com muitos e muitos títulos, vários jogadores importantes. Aí fica a pergunta, como foram escolhidos os 111 nomes da Calçada da Fiel?
111 craques aí que fizeram parte da história do time, 100 deles foram escolhidos aí pelos historiadores, pela crônica esportiva, e 11 foram escolhidos pela Fiel. Os 11 escolhidos pelos torcedores foram Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra, Marcelinho Carioca, Neto, Rivelino, Sócrates, Ronaldo Fenômeno, Emerson Sheik e Vladimir. O que significa para você ter seu nome aqui na Calçada da Fama e essa homenagem tão maravilhosa? Bom, isso sem dúvida é gratificante, isso vem em resposta à nossa trajetória aqui dentro do clube, dentro do Corinthians. A Calçada da Fiel está localizada no prédio oeste da Neoquímica Arena e ficará exposta para todo o público que for assistir às partidas do Timão assim que for liberada a volta dos torcedores. Muito legal. Se o nosso querido chileno conseguir, a gente colocar os 11 que foram escolhidos pela Fiel ali, para eu ver se o Chico Lang concorda e o Celso Cardoso também. Vocês viram ali, ó? Eles já vão colocar. Eu fui um dos que votou. Você votou? Né? Em 11 jogadores. Tá. Era pedido para você votar em 11 E você jogadores. concordou com esses 11 aí? Não, eu fiz uma outra seleção. É? Eu fiz uma seleção, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Gilmar dos Santos Neves no gol, Tá. Zé Maria na lateral direita, zagueiro central Ditão, quarto zagueiro Gamarra e lateral esquerdo eu coloquei o Vladimir. Não, mas não é um time. É um time, Foi você escolher 11 jogadores. São 111. Só 111. que os torcedores escolheram 11 desses 111. Não, então não é um time. Então, você, é assim, cada posição vinha 10. Ah, entendi. Entendeu? Vinham 30, você escolhia 10. Mas, por exemplo, Marcelinho Carioca. Isso. Tem que estar. Não, aí a minha seleção continua, né? Então, aí eu coloquei no meio campo o Rincon. A gente não tem né? no telão? O Rincon, coloquei ao lado dele o Sócrates, o Rivelino. O Rivelino tá, né? Olha lá. Na frente, o Marcelinho Carioca e o... Eu não consigo ver nesse telão. O Marcelinho Carioca Ronaldo. e o Ronaldo Fenômeno. Então, Tá. essa Aí sim. é a minha seleção de todos os tempos do Corinthians, né? Ó, Sheik, não, Celso? Não estaria na... É que ele fez 2 gols na Libertadores Fagner. da América. Não, eu colocaria o Zé Maria pelo que representou. Cássio, sim. Cássio, sim, porque Rivelino, pra mim é o sim. maior goleiro da história do Corinthians. Rivelino tem que estar, Ronaldo, sim. Ronaldo tem que estar, Marcelinho. o Neto deveria estar. É. O Neto, não está aí? o Tá aí Neto o deve estar nos 111, nos outros 100. Tem que estar. É sim, mas o time principal, o Neto tem que estar. Tá, ele tá nos outros. E ali tem mais ali, quem é o Vladimir, né, que a gente viu. O Gamarra eu acho muito justo por tudo que ele fez pelo Corinthians, embora o Amaralzinho também tenha jogado muito. Tenha jogado muito, mas o Gamarra, pelo amor de Deus, né? O Emerson Sheik fez aquele gol. É que você separar 11 jogadores, né, num time, numa história... 111 anos. de 110, né? 111 anos. É obviamente que muita gente boa vai ficar de fora. É complicado. E os ídolos do passado, que a gente não... Eu, por exemplo, não vi jogar, Hidário. Porque assim, né? você tem que Cláudio, considerar... Luizinho, Baltazar. Porque tem jogadores que eles têm uma participação importantíssima nos títulos. O Basílio, de 77. Sim. O Neto, no Brasileirão, de 90. O Emerson na conquista da Libertadores de 2012, o Cássio na conquista do Mundial de 2012. Foi o melhor jogador. O Dida no Mundial de 2010. Bom, nesse time não tá, mas deve Você estar tem no outro. Gilmar dos Santos Neves, você tem Cássio, você tem Dida. Pô, eu queria saber Ronaldo. a lista do 100. Olha os goleiros que o Corinthians já teve. Ronaldo tá, com certeza. Ronaldo, Gilmar dos Santos Neves, Cabeção, que a gente não está falando, mas ele foi muito tempo titular do Corinthians. Aí tem o Ronaldo Giovanelli, que nasceu lá no Corinthians. Grande Ronaldo, um beijo no seu coração, te adoro. Um beijo na careca, melhor dizendo. Corinthians, tá carequinha. o Sócrates, meu Deus, o Sócrates não tá ali naquela lista, né? Tá. Tá dos 11. Tá o Sócrates e o Rivelino. É o cara que tem que estar, entendeu? Casagrande poderia estar por tudo que ele representou Mas deve pro estar no Corinthians. 100, é isso que eu tô falando. Então, por isso que eu tô como é difícil você montar. 11 não dá, Entendeu? em 111 Não, anos de não dá. goleiro ainda falta o Dida, né? O Dida jogou um bolão no Corinthians, né? Foi campeão do mundo. É, o Dida deve estar. E finalmente o Cássio, que hoje... Lá atrás você teve Zenon, Palinha. É absoluto, né?
Olha, gente, É tanta gente. Tem um documentário lá no Netflix do Cristiano Ronaldo, né? E ele fala a rivalidade dele com o Messi, o que seria dele se não fosse o Messi, que um é muito importante para o outro. Falava sobre isso na redação. É? O que disso que eu tô falando? Não do livro, Ronaldo? mas o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então, essa rivalidade. E o que seria do Corinthians se não fossem os rivais? Então agora a gente vai falar do maior deles, que é o Palmeiras. Osmar Garrafa tá na Academia de Futebol e traz as novidades do Verdão. O teu amigo de fé, irmão camarada Abel Ferreira, está mais tranquilinho com esse período aí, né, de 2 semanas livres para treinos, Garrafa? Como é que tá aí? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Parabéns ao Corinthians pelos 111 anos. E claro, né, a gente não teve contato com o Abel nesses dias, mas a gente imagina que ele está feliz da vida com todo o tempo para poder treinar, ajustar o time, porque o Abel sempre reclamou, e muito com razão, né, do calendário apertado, principalmente com a função da pandemia. A situação ficou complicada e ele poucas vezes teve o tempo que está tendo agora para treinar a equipe, que só volta a campo no dia 12 contra o Flamengo. Olha só quanto tempo o Abel está tendo para arrumar esse time para enfrentar o Flamengo. Aliás, não é só o Abel que está comemorando, não. Essa possibilidade aí de treinar muitos dias seguidos, sem jogos. Até o Gabriel Veron se manifestou hoje nas redes sociais do clube, falando da importância que os jogadores estão entendendo essa paralisação no campeonato. Acompanhe. Ajuda muito, né? Que a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para ajustar o que precisa. E com isso a gente vai fazer muitas coisas, né? Não vai deixar de trabalhar e vai ter mais tempo de descanso para poder chegar nos jogos e dar sempre o melhor. Bom, Michele, se o Abel está feliz, os jogadores estão felizes com essa paralisação, a torcida do Palmeiras está meio na bronca. Com o quê? Com o fato dos rivais terem se movimentado muito na janela, segundo a torcida, e o Palmeiras não. Né? A torcida está clamando por um atacante específico, um cara que chegasse para resolver o problema do ataque do Palmeiras. E olha que o Palmeiras tem um monte de atacantes. Mas a diretoria do Palmeiras, ela entende que o clube esteve muito bem na janela de transferência. Vamos confirmar alguns nomes que chegaram, outros que retornaram ao Palmeiras. Por exemplo, nessa janela retornaram ao clube o Dudu e o Daverson. O Matheus Fernandes, volante, esse também está de volta. É mais um jogador que vem na janela de transferência. É verdade que são jogadores que pertencem ao Palmeiras, mas estão retornando. E o Palmeiras contratou 2 jogadores. O Jorge, lateral esquerdo, que passou pelo Santos, Flamengo, né? Futebol europeu, está de volta ao Brasil. E também o Piquerez, que veio do Peñarol. Ou seja, vocês acham aí que está de bom tamanho, a torcida está reclamando de barriga cheia? Ou a torcida do Palmeiras tem razão de reclamar porque ela viu os rivais agitando aí em termos de reforços? E a galera do Palmeiras ficou um pouco na bronca nessa janela de transferência. O que vocês acham? Poxa vida, o que vocês acham? Acho que tá... Ficou de dor de cotovelo. Eu sempre brinco, o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Olha a dor de cotovelo. Melhor elenco do futebol brasileiro. Melhor elenco. Você tira um, você coloca o outro no mesmo nível. Vai, a lateral direita talvez seja o lado do Palmeiras que eu entenda que seja talvez o mais vulnerável, digamos assim. Mas fora isso, o Palmeiras tem talvez falta um matador. Pô, o Palmeiras tem o Luiz Adriano, tem Daverson, tem o William, Dudu, que é um cara que não sei se Wesley faz tanta falta assim esse nome. O Luiz Adriano é um cara que você tem que respeitar, gente. Pelo amor de Deus, o Daverson também. Então, não entendo, acho que tem um incômodo pelos rivais estarem se movimentando e pelo calibre. Né? Diego Costa esteve aí na porta do Palmeiras e o Palmeiras, eu acho que aí entra a insatisfação. O Palmeiras o que fez com o Diego Costa? Não quis. O Hulk estava aí na mão. Não quis. Não quis, gente. O Atlético Mineiro pegou, repatriou esses caras. Mas também quem imaginar que o Hulk ia virar o Hulk mesmo, né? Pois é. Eu acho assim que a insatisfação acho que é essa. A badalação que está tendo em torno das contratações do Corinthians está incomodando. Está incomodando. Vamos coçar o cotovelo, né? Vamos coçar o cotovelo. Isso aí não é dor de cotovelo, é coceira de cotovelo. Né? Os caras estão falando, peraí, o Corinthians está se arrumando. No Atlético chegou lá. O Hulk, chegou o Diego Costa, chegou
Puxa vida, e tem tanta gente, aí a coceira vai aumentando, Será que nós acertamos ou fizemos uma bobagem? Então, e tem o timaço. Então ali fica, os caras se reúnem e fica todo mundo assim. Olha, e se o Corinthians acertar? E se o Atlético 13 pontos na frente, 12 pontos? Ai, meu cotovelo, que coceiro. Fica coçando o cotovelo aí, você não, né, Chicão? Porque você tá feliz, David, você tá com um sorrisão aqui. Do Gilmar dos Santos Neves acaba de passar para mim um zap agradecendo por eu ter votado no pai dele. Muito bem. Olha, é um justo reconhecimento. Né? Você não tem nada que agradecer, cara. Eu só fiz justiça pela história do seu pai. O seu pai era um corintiano de coração. Brilhante, né? Que é brilhante, foi dar certo no Santos, foi bicampeão brasileiro pela seleção brasileira, foi bicampeão pelo Santos, mundial pelo Santos. Então, muito obrigado a você. Chico, não tem nada que agradecer. E o clima esquentou, hein? Esquentou na frente do centro de treinamento do Grêmio, lá em Porto Alegre. Uma confusão envolvendo alguns torcedores e a polícia na chegada da delegação. Vamos ver um trechinho. Parece Afeganistão. Nossa, parece Afeganistão, gente. Parece que horror isso, né? Tá louco. É triste ver. É muito triste. Viver, a gente triste, inclusive, a motivação, sabe? Caramba, as pessoas parecem que não aprendem nada, né? Com isso tá acontecendo, né? E ainda a galera briga, né? Eu entendo paixão por futebol, paixão pelo clube, tanto que não por acaso a gente trabalha e ganha vida com isso. Mas uma coisa é a paixão pelo clube, isso para mim é ignorância. É vandalismo. Plena. É ignorância, é isso. Falta do que fazer. Gente, além de enfrentar o Cuiabá no final de semana, o Santos terá outra missão na Arena Pantanal, que é quebrar um mini tabu que tem tirado o sono do técnico Fernando Diniz nesse primeiro turno do Brasileirão. O Lucas Mussetti explica essa história pra gente. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos vai precisar superar uma espécie de fantasma para vencer o Cuiabá no próximo sábado na Arena Pantanal pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o terceiro pior visitante e só venceu a lanterna Chapecoense fora de casa. E é justamente esse problema que Fernando Diniz precisa resolver para fazer com que o Santos volte a ganhar depois de 5 jogos e também para que ele continue no cargo. A diretoria manteve o técnico depois do 4-0 para o Flamengo, mas espera por reação diante do Cuiabá. E para isso o Santos vai precisar jogar melhor fora de casa. Para esse jogo, o Diniz não conta com o Marinho, que segue se recuperando de uma lesão muscular. O atacante está fora há mais de um mês, mas existe a expectativa do zagueiro Emiliano Velasquez e do atacante Léo Batistão estrearem. 2 dos reforços recentes, o meia Augusto já está disponível e Diego Tardelli vai precisar de mais uma semana ou até 2 para estar em condições de atuar. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussetti. O Garrafa já está do lado tricolor da Barra Funda para falar de outro grande amigo dele, o Daniel Alves. Ele pode deixar o São Paulo. Garrafa, que história é essa? Michele, você não tem jeito, né? A gente já dizia, né? Lá atrás, quando o Daniel Alves conquistou a medalha olímpica, ele deu aquela declaração, eu falei, a declaração em tom de despedida. Ele disse que o São Paulo, ele fez mais pelo São Paulo do que o São Paulo por ele. E agora, ontem, veio o contra-ataque da diretoria do São Paulo, de forma modesta, mas veio. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, na live do Tirone, ele disse o seguinte, né? Que o São Paulo vai propor um acordo parcelado ao Daniel Alves, espera que ele fique feliz com o acordo, aí ele continua a vida dele no São Paulo. Agora, se não tiver acordo, é porque não agradou. Palavras do Carlos Belmonte. Aí vamos ter que liberar ele para outro caminho e tá tudo certo. Ou seja, o São Paulo disse que não vai ficar mais refém do Daniel Alves. Claro, o Daniel tem mais de 10 milhões de reais para receber, é o que eu disse, o São Paulo tem que pagar o jogador,
essa diretoria vai chamar ele, vai propor um acordo, espera que ele fique satisfeito. Se ficar satisfeito, fica feliz e cumpre o contrato até o final do seu contrato. Se não, se o Daniel entender que não está legal, o São Paulo vai liberar o Daniel e aí vai entender uma outra forma de pagar o jogador receber na justiça. Essa é a situação de momento, ou seja, o São Paulo, aqui desse lado do muro, período de tranquilidade, e o Daniel Alves continua sendo assunto. Ele está lá com a seleção brasileira, mas continua sendo assunto e agitando o tricolor, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada. Ô, Garrafa, outro assunto que bombou por aí, teve como protagonista... Vocês vão comentar rapidinho sobre o Daniel? Pode chamar. Eu já vou chamar ele, tá? Teve como protagonista 2 personagens que já não estão mais no São Paulo. O que foi isso que aconteceu hoje aí do Tietê? O que foi? Você se lembra, né? No primeiro jogo da gestão do Casares contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, teve aquele bate-boca do Diniz com o Tietê, a história do Perninha mascarado. Vamos relembrar como é que foi. Ambos não estão mais aqui, mas vamos relembrar como é que foi. Um interruptor que você consegue ligar, Caio, tá 8 finalizações pro Bragantino. O São Paulo tá muito... O São Paulo tá muito desligado e o Bragantino parece que é o líder do campeonato. Em relação ao Tietê, é coisa do jogo. Eu tenho um jeito de cobrar que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente. Bom, tá aí o que aconteceu lá no início da temporada, quando ambos ainda estavam por aqui, o Diniz e o Tietê, e a diretoria do São Paulo assumia. O Tietê, na época, o São Paulo estava ainda disputando a final do Campeonato Brasileiro, naquela perde 7 pontos, não ganha 7 pontos, tem 7 pontos de vantagem e tal. Aí o assunto não progrediu, todo mundo falou, não, ficou tudo bem entre o Tietê e o Diniz. Agora, ontem lá em Belo Horizonte, o Tietê pela primeira vez falou seriamente sobre esse assunto e contrariou aqueles que entendiam que esse já era um assunto superado. Vamos acompanhar os principais trechos do que disse o Tietê a respeito daquela confusão com o técnico do São Paulo na oportunidade, Fernando Diniz. Quando aconteceu tudo, a gente estava numa fase, falando do São Paulo assim, né? A gente estava numa fase brigando por título. Então, mano, a escolha que eu fiz foi deixar a instituição falar mais alto do que, tipo, eu, tá ligado? O Tietê ou o Diniz. E eu acho que aqui é o lugar certo pra eu falar e vai ser a primeira e a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Pô, mano, eu fui criado de uma maneira, foi a que eu acabei de falar, de sempre respeitar as pessoas, tá ligado? Nunca faltei com respeito, nunca xinguei ninguém. Tanto é que no episódio eu poderia ter virado e xingado, tá ligado? Eu não fiz isso. Eu simplesmente, mano, mantive a minha postura, tá ligado? Que é a que eu tenho no meu dia a dia, mano. Seu pai te ligar chorando, tá ligado? Nossa. Todo bagulho. Mano, é totalmente na contramão dos princípios que eu fui criado, tá ligado? Eu não sou, mano, não sou mala, não sou perna, eu não sou arrogante, eu não sou uma pessoa que, sei lá, a pessoa não pode falar comigo e eu vou virar de cara feia, tá ligado? Não é isso. Só que, mano, ele foi mal naquilo, tá ligado? Ele foi mal. Tanto é que depois a gente conversou e, pô, mano, eu não me senti à vontade, ninguém me protegeu também no clube, tá ligado? Ninguém tomou a frente do bagulho. Simplesmente, mano, legal, aconteceu. Deixou arder. É o pai dele, tá ligado? Tio, eu não tenho pai nenhum no futebol. Eu fiz o bagulho acontecer desde o início, tá ligado? Ninguém fez favor pra mim. Ninguém me coloca pra jogar, eu não visto a camisa dos clubes que eu visto porque eu sou bonito. Não tem isso. Tá ligado? Eu fiz o bagulho acontecer real, mano. Eu e quem tá do meu lado desde o começo, mano. Por isso que eu não pago pau pra ninguém. Porque, mano, ninguém me ajudou em nada. Tá ligado? Ninguém me deu nada. Ninguém fez nada por mim. Nem, tipo, mano, no episódio eu fiquei sem entender, tá ligado? Eu só questionei o cara, tipo, eu não posso te perguntar? E daí o cara já virou falando uma par de coisa, mano. Eu falei, parça, não tem nada a ver isso aí. Tanto é que depois a gente conversou e, mano, na época as coisas, mano, não ficaram legais. Tá ligado? Mas eu falei, eu não vou me posicionar. Eu esperei que alguém falasse por mim, tá ligado? Porque, mano, o bagulho tomou uma proporção que as pessoas, mano, pô, qualquer lugar se vão comentar qualquer coisa, o perninha, não tem perninha, tio. Eu não sou perninha, tá ligado? Eu tenho a postura da hora, mano, seja onde for. Aqui, na rua, onde todo mundo me conhece, pô, moleque é da hora, tá ligado? Troca umas ideias da hora.
E foi um bagulho que não pegou bem, mano. Tá ligado? Não pegou bem pra mim, não pegou bem pra minha esposa, pra minha família. E era uma pessoa que, mano, conhecia, tá ligado, a minha família. Então, tanto é que depois ele pediu pra que eu pedisse desculpa. Mano, eu não vou chegar e pedir... Pô, o cara... Fiz nada. Não, pra que eu chegasse em casa e falasse que ele tinha pedido desculpa, tá ligado? Ah, tá. Pô, mano, acho que talvez, mano, na época ele poderia ter ido e falado, pô, eu fui mal. Tanto é que até hoje, igual eu falei, mano, é a primeira e última. Vocês não vão ver eu falar em lugar nenhum disso mais. Gente, que babado! Ele ficou muito magoado e com razão. Ficou magoado. Você sabe que eu defendo muito o trabalho do Fernando Diniz. Sim. Mas nisso pegou mal. Ele foi infeliz, o Fernando Diniz. Foi infeliz. E o Tietê foi elegante de, na época, não ter falado nada. Exato. Veio falar agora. Na verdade, foi mal. É algo, inclusive, que o Fernando Diniz precisa aprimorar. O trato com os profissionais. Tem que ser uma relação de respeito. Você não pode realmente se exaltar, falar alto, xingar, ainda mais de maneira pública. Expôs muito ele. Expôs muito e um comandante, ele tem que ser centrado. Faltou isso ao Fernando Diniz. Acho que ele aprendeu com o episódio e entendo a mágoa do Tietê. O tal negócio, aquilo que o Maquiavel já falava, né? Você dá uma bronca em público e depois você pede desculpa em particular. Né? Aí tá errado, né? Aí tá errado, porque você desmoralizou o cara em público. Ele não pediu desculpa em público? Não pediu em público. Em público ele não pediu. E acabou desmoralizando o cara com a família, com o pai, com a mãe, com... A esposa, os amigos. A esposa, os Fica amigos. conhecido como perninha, é ruim então, pra carreira. Eu, na minha opinião, eu gosto muito do Diniz como pessoa. Uhum. Mas eu acho que ele, como técnico, não vai dar certo nunca. Exatamente por causa desse gênio que ele tem. Na hora, ele perde a cabeça. E um treinador como ele, que é inteligente, que conhece tática, tudo, ele devia ser um pouco mais maneiro nas coisas que ele faz. Sabe, como diz o carioca. Vamos ser maneiro, sabe? Calma, né, Diniz? Calma. Não se ofende uma pessoa assim. Né? Não se ofende nem um irmão assim, nem um inimigo desse jeito. Eu acho que quando é entre quatro paredes, ele falar isso com o cara é uma coisa, mas ali foi publicamente. E que sem estar, sabe, o estádio vazio, todo mundo ouviu. E mesmo que a pergunta feita pelo Tietê, mesmo que soasse uma insubordinação, sabe, talvez, mesmo, mantenha calma. Depois você, não faz isso aí porque eu tô te falando. Depois você vai, conversa e acabou, entendeu? Essa é a questão. Ele não devia ter feito isso em público. Ele devia ter chamado em particular e conversado. O ruim acho que foi falar mascarado, perninha e ingrato. E ofendeu, né? Enquete, qual o título mais importante nos 111 anos do Corinthians? O pessoal disse que é... Mundial de 2012. Não, Mundial de 2012. Todo mundo foi comigo, 38% dos votos. É que é o pessoal mais jovem, né? Que foi muito emblemático aquele título. Eu tava grávida, pulava em cima do sofá. Olha, por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Beijo, Chico Lang. Tchau. Beijo, Celso Cardoso. Tchau, galera. E sobe o hino do Timão!